Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Morning Call do Grupo Estúdio. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Menezes e apresento diariamente o programa hoje na presença de Arthur Gavlinski. Muito bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os telespectadores. Estamos iniciando as transmissões nesse 23 de junho de 2025, falando diretamente e ao vivo da matriz operacional do Grupo Estúdio em Porto Alegre, num final de semana que foi bastante movimentado, principalmente pelo ataque dos Estados Unidos ao Irã e, consequentemente, o que isso traz para a economia mundial e também brasileira, Arthur. Sim, com esse ataque que os Estados Unidos agora entrou na guerra ajudando Israel nos ataques nas bases nucleares do Irã, basicamente, essa decisão pode afetar principalmente na parte do petróleo. Então, o parlamento do Irã ele aprova o fechamento do Estreito de Hormuz em resposta ao ataque dos Estados Unidos. Essa medida ainda depende do aval do líder do Supremo Conselho de Segurança. E qual que é o impacto comercial global, principalmente, né? Esse estreito é a rota de 20% do petróleo e GNL do mundo. O bloqueio pode causar altas nos preços das commodities e pressionar a inflação não só interna, mas principalmente global. E os efeitos econômicos, né, os mercados, eles já reagem com preocupação. E as bolsas, nessa manhã, elas devem abrir aí na segunda-feira devido aos riscos geopolíticos. Então, no caso, elas podem abrir em queda por conta desses conflitos, Gabriel. E vamos lembrar que o conflito ele tem se acentuado aí nas últimas 2 semanas e agora com a entrada dos Estados Unidos, né, com esse bombardeio, então a tendência é que exista uma retaliação por parte do Irã e que isso coloque um outro componente, bem como tu trouxe, de trazer um pouco mais de tensão, né? Então, o Estreito de Hormuz, então ele, como tu trouxe, né, ele representa aí aproximadamente 20% do que circula de petróleo no mundo e isso pode fazer com que o petróleo supere a casa dos $100, né? Alguns analistas já preveem até uma possibilidade de um crescimento de 40% na cotação do petróleo. E aí, trazendo um pouco aqui agora para a nossa política interna e para a nossa economia, isso seria, de certa forma, nefasto aqui para a economia, porque vai gerar mais uma pressão inflacionária em virtude aí do aumento provável que os combustíveis vão trazer para a economia num todo. E nosso petróleo aqui no Brasil, né, como é um petróleo mais grosso, a gente precisa refinar ele. Então, muito da parte do nosso petróleo a gente envia lá para o Oriente Médio para eles poderem refinar e mandar de volta para a gente exportar. Então, tem que tomar muito cuidado agora com essa guerra, nessa questão comercial aí com o Brasil e o Oriente Médio, Gabriel. E lógico, né, entrando agora também numa das nossas pautas de toda segunda-feira é o Boletim Focus. Né? O Boletim Focus ele ainda não reproduz essa tensão do final de semana e ele ainda traz alguma estimativa da semana passada, que é uma redução aí para 5,24 do IPCA projetado para o ano de 2025. É lógico que os acontecimentos do final de semana e o que vai ainda transcorrer ao longo dessa semana, isso vão refletir provavelmente no Boletim Focus que apresentaremos na próxima segunda-feira, já com um pouco mais deste cenário. O grande diferencial que nós tivemos do Boletim Focus da semana passada para cá foi o aumento da taxa básica, né, que foi para 15%, pegou praticamente todo mundo de surpresa, porque já estava, né, estabilizado em 14,75%, e lógico, com aquele cenário de uma possibilidade de derrubada numa taxa de juros para 14,5% num futuro aí um pouco próximo. Mas aí pegou todo mundo de surpresa, estamos trabalhando aí hoje com uma taxa de juros de 15% ao ano. E com essa taxa de juros, né, que ela almeja aí diminuir, controlar a inflação, a expectativa do Boletim Focus para o próximo ano, ali 2026 até 2028, Gabriel, as estimativas, né, é de leve queda, então não vai ter uma queda acentuada fortemente da inflação. Então, o que eles estimam de 2026 até 2028 é
que a inflação fique de 4,5% até 4%, chegando ali 3,8% até 2028. Então, de 5,25 que está hoje, vai caindo levemente, por conta dessa taxa de juros que está muito alta, que eles precisam controlar a inflação. A expectativa também é que ainda não há uma possibilidade de queda de juros até o final do ano, mas como vai estar o mercado, principalmente para essas questões global, né, Gabriel? Aí guerra no Oriente Médio, ainda a gente tem a Rússia contra a Ucrânia, a gente não sabe também se vai ter outras guerras, que isso pode influenciar muito outros países, né? Enfim, o mercado tem que ficar de olho nisso e sempre tomando muito cuidado com inflação, juros, enfim, tudo que influencia nessa questão interna e externa, Gabriel. E vamos pegando um outro indicador muito interessante. Hoje, o dólar ele já abre em alta, cotado aí a R$ 5,52, com uma leve alta de 0,42%. E o Ibovespa operando aí a 137.157 pontos, com uma leve baixa aí de 1,12%. Então, traremos aqui nos próximos dias Sim. os acontecimentos que a conjuntura política internacional vai trazer para a economia brasileira, e será assunto aí nos próximos dias. Certo, Arthur? Muito obrigado, Gabriel, por estar aqui, pelo convite. Agradeço também aqui a participação não só do Arthur, também de toda a nossa audiência, dizer que esse conteúdo ele já está à disposição para que você acompanhe ou até mesmo envie aí para uma pessoa interessada. E eu lembro que diariamente nós criamos conteúdo nas nossas mais variadas empresas. Se você gosta do conteúdo que é criado pelo Grupo Studio, nos siga nas redes sociais, @Grupo Studio. Um abraço, boa semana. Boa semana a todos vocês e aguardo vocês amanhã, 9 horas, em mais um Morning Call.